comprar pão de queijo, porque não deu tempo de tomar café e eu tava morrendo de fome. Oficialmente cheguei, gente. Eu saí de casa, não deu tempo de tomar café, fui comprar pão de queijo. Não passei protetor, então eu vou lá no banheiro me arrumar. Vou ficar hoje e vou gravar pra vocês os meus estudos. Muito provavelmente eu e as minhas amigas a gente vai estudar lá na Unesp, lá na biblioteca. Ontem eu cheguei e nem consegui falar nada, porque eu tava muito cansada. Mas eu já tô chegando no cursinho. Agora sim, né, gente? Um bom dia digno pra vocês. Cheguei aqui no cursinho. Ontem, depois que eu saí da Unesp, já era quase 6h30. Aí eu falei, tô muito cansada. Eu tava morrendo de dor no corpo. Aí eu pensei, melhor eu continuar amanhã, né? Voltar aqui só amanhã, no caso, hoje. Gente, eu acabei nem conseguindo gravar, mas eu tive aula de geografia também. Aí a gente teve o intervalo, comi e do nada eu comecei a passar mal de cólica. Uma dor. Vontade de vomitar. E aí eu pedi pro meu pai me buscar. Vou ver se eu fico melhor pra conseguir estudar à tarde. Oi, meu povo. Cheguei em casa. Meu pai me buscou mais cedo, como eu falei. Aí agora já me troquei, coloquei uma roupinha, almocei, passei um café. Gente, ai que delícia. Eu comecei a fazer café aqui em casa, só que estão reclamando porque meu café fica sem açúcar, porque eu não gosto de café muito doce. E aí eu gosto de colocar canela, minha mãe não gosta muito de canela. Aí eu comecei a fazer o meu separado na minha garrafinha, né, essa daqui que eu já mostrei pra vocês. Aí eu levei hoje pra tomar de manhã, pra comer com um pãozinho que eu levei também no intervalo.
e eu passei mais um café porque eu vou pra minha avó. Eu ia estudar com a Débora na biblioteca da Unesp, mas acabei tendo uns contratempos e tava com um pouco de dor. E eu tô querendo também ficar um pouco com a minha avó, faz muito tempo que eu não vou lá, porque os finais de semana eu estudo demais e acabo não indo lá almoçar pra ver ela. Então eu vou ficar lá e vou gravar tudo pra vocês. Ai, gente, olha que delícia! Esse doce, gente, chama lua de mel. É um bolinho, não sei, acho que deve ser frito. E aí tem recheio de doce de leite e é passado no leite em pó. Tipo assim, meu Deus, que delícia. E é muito barato, ó. Tem 6 luas de mel aqui e saiu R$5,30. Já cheguei aqui na minha avó, gente. Tô tão feliz de estar aqui, gosto tanto desse lugar. Casinha calma. Fiz café, trouxe pra ela experimentar. E ela adorou meu café, gente. Eu coloco canela no café, esse é o segredo. Vou continuar algumas anotações do Florestan Fernandes, que é o sociólogo que eu tô estudando em sociologia. Quero começar a estudar um pouco do Gilberto Freire, que algumas teorias do Gilberto Freire são refutadas pelo Florestan, acho que é importante.
sim, porque tinha escassez de mulheres brancas. Até vou dar uma dica de filme daqui a pouco para vocês. O açúcar não só abafou as indústrias democráticas de pau-brasil, segundo ele era um processo muito mais tranquilo, era democrático. E aí a gente tem que fazer a crítica, porque democrático para quem, né? E de peles, como esterilizou a terra. Aí ele fala prejudicou a terra. Em uma grande extensão em volta dos engenhos de cana, para os esforços de policultura e de pecuária, exigiu uma enorme massa de escravos. A criação de gado com possibilidade de vida democrática deslocou-se para os sertões. Então ele fala assim, tende a ser democrático, tende a cultura, a extração do pau-brasil era uma atividade muito mais democrática, não sei das quantas, o gado era a pecuária, muito mais democrática, ele sabe que no sertão você tinha um pasto. Gente, tô aqui, fiz algumas anotações sobre o Gilberto Freire, sobre Casa Grande Senzala, que é a principal obra, e fui relacionando com os contrapontos que o Florestan apresentou, porque o Gilberto Freire dá um ponto, né, e o Florestan vai lá e critica. E eu super concordo, né? Pra mim ele tá super certo, tá? Então é mais ou menos isso, vou continuar estudando aqui. Gostei muito desse canal, desse moço, ó, esse daqui. Gostei muito da explicação dele, achei que foi sucinta, direta e reta. E eu também, gente, recomendo, sempre que me perguntam, vídeos de humanas. O Pedro, gente, do Parabólica. Meu Deus, que professor maravilhoso, que dá uma aula muito boa. Então eu assisti primeiro o vídeo base dele, sobre introdução à Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Depois eu fui lá e vi o vídeo do outro moço, que é onde ele debate os pontos de cada um desses dois que eu vi. Gente, estamos sem internet e só me resta ler, porque eu já fiz tudo que eu precisava fazer dos estudos. E eu desliguei o computador, vou começar a ler o meu livro da Lígia Fagundes, As Meninas, que vai cair na FUVEST, e vou esperar minha mãe. Oi, gente! Ontem esqueci de finalizar o vlog pra vocês, porque acabou não dando tempo. Então depois que eu fui embora da minha avó, que eu cheguei em casa, eu tomei um banho e fui descansar. Por isso que não deu pra finalizar. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de uma quinta e sexta comigo estudando. Um beijo e até a próxima.